quero fazer menção apenas do versículo 1. Apenas do versículo 1, eu gostaria que só a igreja fizesse a leitura, por gentileza, desse texto. Êxodo 19, 1, toda a igreja. Amém. Meus irmãos, estaremos meditando nesta passagem que nos conta um momento extraordinário da nação israelita, tendo em vista que eles estavam passando por um processo de transição, em que tudo para eles, até aquele momento, era novidade. Eles, como diz o texto, chegaram até o Sinai no 3º mês, depois que saíram dali do Egito. E podemos ver, meus irmãos, fazendo uma rápida cronologia do tempo, com base no que está escrito em Números, no capítulo 10, e o versículo de número 11, quando Moisés, falando acerca daquele momento da partida, da saída do Egito, e também quando eles chegaram ali no Sinai, Moisés ele faz uma menção de tempo, em Números 10, 11, dizendo: e aconteceu no 2º ano, no 2º mês, aos 20 dias do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. Então nós vemos que Israel esteve cerca de 2 meses e 15 dias caminhando até chegar ali no Sinai, logo após o Êxodo, quando Deus os libertou do jugo de Faraó. Depois que eles chegaram ao Sinai, eles ficaram ali um período de tempo, meus irmãos, prolongado. Eles passaram 11 meses e 20 dias ao pé do monte. E é algo interessante que Israel passou por aquela experiência extraordinária. Como os irmãos bem sabem, ali no Êxodo, a nação de fato foi constituída. Ali no Sinai, a nação de fato foi constituída. Até o Sinai, meus irmãos, eram um grupo de crentes que foram libertos do jugo do Egito, mas sem ainda um norte, sem ainda instrução da parte do Senhor sobre como eles deveriam servi-lo, sobre quais leis, quais regras, quais normas deveriam reger a vida da nação em todos os aspectos, isso no que tange a sua vida espiritual, a sua adoração a Deus, o serviço ao Senhor, como também as leis civis que iriam reger a nação enquanto povo escolhido, povo separado por Deus. Israel teve de fato uma mudança extraordinária para melhor, claro, com a saída do Egito, porque eles agora estavam livres, mas como eu disse, eles ainda não tinham norte, e é por isso que Deus, quando falou com Moisés, ordenou a Moisés que dissesse a Faraó:
deixa o meu povo ir me servir no deserto. O que deixa claro que desde o início já era projeto de Deus tratar com o povo no Sinai. Deus já tinha nos seus planos esta intenção de que o Sinai, meus irmãos, seria o lugar onde Deus iria moldar aqueles homens, agora recém-libertos, para que eles pudessem ter cara de povo de Deus, para que eles pudessem ter todo o arcabouço, né, daquelas experiências que Deus queria que eles tivessem, mas isso não podia acontecer solto, aleatório, cada um fazendo o que quisesse. Não, eles precisavam, agora como nação, se estabelecer segundo o desejo de Deus, segundo os padrões que Deus havia estabelecido para eles. E nisso nós podemos glorificar a Deus, porque Ele é extremamente organizado, Ele tem todas as coisas planejadas antes de executá-las para o louvor da sua glória. E ali nós vemos que Israel chega até o Sinai, e eu quero que você imagine, um povo que estava ali, meus irmãos, sem noção de nada. Veja bem, eles não sabiam quanto tempo passariam ali. Eles não sabiam onde era a terra que Deus havia prometido. Exatamente qual lugar eles iriam ocupar. Sabiam apenas que ficava na região de Canaã, mas era uma região vasta, extensa. Não se sabia exatamente os limites da terra. Eles não sabiam os desafios que iriam enfrentar. Eles não sabiam quais eram as regras que iriam reger o dia a dia deles enquanto povo, quais as leis que iriam controlar o funcionamento da nação. E quando eu medito sobre isso, isso me faz pensar, meus irmãos, na experiência que nós temos quando aceitamos a Cristo como Salvador, quando viemos do nosso Egito, lá do mundo, ou seja, da nossa vida anterior a Cristo, e nós recebemos a salvação, e nós chegamos na presença de Deus, chegamos nesse ambiente santo que é a igreja do Senhor, e tal qual Israel estava, sem ainda saber o que aconteceria, tudo novo, nós passamos por essa experiência quando aceitamos Jesus. Afinal de contas, esta vida que hoje temos em Cristo é radicalmente diferente da vida que no mundo nós tivemos. As regras de funcionamento que regem a igreja do Senhor são absolutamente diferentes das regras que regem a vida da sociedade sem Deus. Então, de fato, é normal que tal qual para Israel, eles estavam ali sem compreender bem o que estava acontecendo, tendo suas primeiras experiências enquanto povo livre com Deus. O novo crente também, quando chega na igreja, passa por esse processo de adaptação, por esta fase em que ele vai ainda aprender sobre as coisas do reino de Deus. E nós vemos que Moisés, então, ele é instruído pelo próprio Deus, ele vai buscar a Deus quando chega lá no monte. E diz o texto, eu acho muito bonito isso, no versículo de número 3, né? A Bíblia diz que todo Israel acampou de frente ao monte Sinai. Os irmãos que conhecem um pouco da arqueologia bíblica sabem que o Sinai não é uma montanha específica, mas é uma cadeia com várias montanhas que formam vários quilômetros de extensão. E o povo ali, cerca de aproximadamente 2 milhões de pessoas, acampam naquela cadeia montanhosa e ficam ali à espera do que Deus faria. E Moisés, dando um exemplo, meus irmãos, da postura de todo líder que está à frente do povo de Deus, como deve agir nessas circunstâncias, ao chegar lá, deixando claro que para Moisés também aquela experiência era nova. Ele só recebeu de Deus a ordem:
tira o povo do Egito, leva para lá. E ele não sabia o que Deus faria. Deus foi revelando de forma progressiva. Porque de fato a revelação de Deus para nós, meus irmãos, ela é algo que acontece pouco a pouco, ela é progressiva. Deus não dá a nós já uma revelação plena de tudo que Ele fará na nossa vida, enquanto estivermos aqui na terra. As coisas vão acontecendo no tempo de Deus, na vontade de Deus. Ele vai lançando a luz da revelação da sua graça e nos dando direção, para que a gente compreenda o que Ele tem para nós, o que Ele quer para as nossas vidas. Razão esta pela qual nós não devemos ser ansiosos. Porque no tempo dele, na vontade dele, as coisas vão se encaixando. As coisas vão, meus irmãos, chegando tudo no lugar. O crente que anda debaixo da orientação divina, Deus cuida da sua vida nos mínimos detalhes. E o Senhor garante a prosperidade, o sucesso, a vitória, a bênção na vida do seu servo ou da sua serva. E Moisés prossegue com o povo, ele foi orar, foi buscar a Deus acerca do que Deus iria fazer. E diz o texto bíblico no versículo 3, que o Senhor chama Moisés e conversa com ele. E Deus, ele fala com Moisés, meus irmãos, ali, de uma forma extraordinária. E quando Deus fala com Moisés, isto não aconteceu apenas para que Moisés pudesse ouvir, mas Deus falou para que a nação também ouvisse. Mas veja, o texto bíblico, ele nos revela, Moisés, ele diz isso no versículo de número 5, e eu gostaria de meditar com os irmãos, porque o Sinai foi tão importante para eles naquele momento. O que será que o Sinai representava para o povo de Israel naquele momento que eles ali se encontravam? Em primeiro lugar, o Sinai naquele momento representava um lugar de encontro e um lugar de aliança. O Sinai para eles estava ali marcando, meus irmãos, um lugar que Deus estabeleceu para poder trabalhar o seu caráter, para ter uma comunhão mais profunda, mais pessoal com eles. Deus escolheu aquele lugar para quebrantar o caráter deles, moldando eles segundo a sua vontade, para trazê-los para o centro da sua vontade. E para isso, Deus utilizou como um instrumento o estabelecimento de uma aliança, de um compromisso, de um pacto, de um acordo com a nação de Israel ali no Sinai. E isso, meus irmãos, trazendo para os nossos dias, aplicando para a nossa espiritualidade hoje. Todo crente salvo também precisa ter esta experiência com Deus, não mais de ter um local geográfico, de ter um lugar específico, por exemplo, as 4 paredes da igreja, aonde a gente vem para Deus falar conosco, para Deus se revelar a nós, para experimentarmos a presença de Deus. Nós que vivemos na era da graça, não temos mais um prédio, um lugar aonde Deus se revele. O lugar aonde Deus se revela não é, meus irmãos, nas pedras e tijolos, ou mesmo aqui na cerâmica ou no porcelanato deste templo, mas é no meu e no teu coração. A minha e a tua vida é o palco aonde a presença de Deus se manifesta, aonde Deus se revela. E é desejo de Deus de que nós estejamos constantemente tendo um encontro, estando em comunhão com Ele. Escute o que eu vou lhe dizer, porque isso é uma verdade profunda. Deus, Ele não quer se revelar para nós de tempos em tempos, esporadicamente. Não, meus irmãos, isso já não mais existe na era da graça. Na velha aliança, eles esperavam ocasiões especiais,
quando segundo o querer de Deus, quando segundo a presciência divina, Deus estabelecia aquele momento para revelar sua glória a eles. E isto foi a experiência que os judeus tiveram na velha aliança. Mas nós não vivemos segundo a velha aliança. Nós vivemos segundo a nova aliança, em que o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. De modo que se a presença de Deus já habita em mim, todos os dias, 24 horas por dia, eu não preciso esperar um momento específico de um culto festivo, de um pregador convidado, de um departamento de fora, de um cantor famoso, para eu experimentar a presença de Deus. Toda vez que um crente salvo se humilha nos pés de Jesus e busca a face do Senhor com sinceridade, a presença de Deus se manifesta na vida dele. É privilégio para nós salvos da nova aliança, meus irmãos. É uma honra que nós temos de poder experimentar a presença do Deus vivo continuamente. Eu imagino, a gente vê a história dos personagens bíblicos, homens de Deus, homens ilustres que tiveram experiências extraordinárias com Deus. Mas se nós formos avaliar, meus irmãos, quantas experiências dessa natureza ocorreram na vida deles, elas se limitam a algumas poucas vezes. Quantas visões Isaías teve? Quantas visões teve o profeta Jonas? Quantos milagres Deus fez na vida de Elias? Se você prestar atenção, a ocorrência desses milagres se deram em ocasiões especiais. E pouquíssimas vezes, de forma bem limitada, muito diferente do que nós experimentamos hoje na era da graça, meus irmãos, em que Jesus opera na casa dos milhares e milhões, em que a presença de Deus, meus irmãos, se manifesta e se torna real, se torna viva na vida de milhares de pessoas, ou milhões de pessoas no mundo inteiro. Nós temos hoje um privilégio, meus irmãos, que os santos da velha aliança sequer imaginaram que um dia pudesse acontecer. É algo extraordinário, e por isso nós devemos ser muito gratos ao Senhor. Então o Sinai representava para eles um local de encontro e também de aliança. O Sinai, em segundo lugar, representava para a nação de Israel, meus irmãos, um marco para a sua espiritualidade. E é por isso que Deus fala naquele momento, e Moisés registra isso, dizendo: agora pois, versículo 5, se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E no versículo 6 está escrito: e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Então veja, Deus fala a Moisés, Moisés registra, nós estamos lendo o registro histórico que Moisés nos deixou, debaixo da inspiração do Senhor, e olhe que coisa linda aconteceu ali. Deus, Ele marcou aquele encontro, meus irmãos, para que aquele momento, Ele produzisse um marco na vida espiritual daqueles crentes, uma lembrança, uma memória visual, audível, perceptível, para que eles tivessem ali uma experiência nos sentidos de tudo que Deus estava falando. Eles ouviram a buzina, eles viram o monte Sinai tremendo, como que tendo um terremoto, fumaçando como se fosse um vulcão em erupção. A Bíblia diz, meus irmãos, que uma grande coluna de fumaça saía dele, de modo que o céu enegreceu, as nuvens ficaram escuras. Esse fenômeno relatado aqui na Bíblia que Deus fez, é bem parecido com uma erupção vulcânica, e você pode imaginar como eles ficaram vendo tudo isso acontecendo. E Deus, quando operou toda aquela manifestação extraordinária da sua glória,
ele ainda deu instruções específicas para o povo e para também a liderança da nação, inclusive o próprio Moisés. Então eu quero dizer, meus irmãos, que todo crente salvo precisa ter na sua espiritualidade esses momentos em que a presença de Deus se torna real e ela marca a sua vida. Ai de nós se a presença de Deus deixar de ser uma realidade na nossa vida para ser apenas uma fantasia, para ser apenas uma utopia. Ai de nós, meus irmãos, se a presença de Deus nos deixar, se nós ficarmos só neste mundo vil, neste mundo entregue a Satanás, por certo, rapidamente seremos vencidos pelo pecado, seremos consumidos pelo mundo. Se tem algo que nos mantém ainda de pé diante de tudo que o mundo oferece, é a presença de Deus em nós. Ela faz toda a diferença. Aleluia. Veio à minha lembrança uma experiência que eu tive no início da minha fé. Eu estava num trabalho de círculo de oração, e naquele dia Deus se fez presente de forma extraordinária. A glória de Deus encheu a casa, Jesus batizou no Espírito Santo, irmãos falando em línguas, marchando, profetizando, aquela coisa linda. Deus operou ali naquele trabalho. Quando o ciclo de oração terminou, e nós estávamos a pé nos encaminhando para casa, a igreja que eu congregava naquela época era 4,5 quilômetros de distância da minha casa, quase como daqui para o aeroporto, e eu ia de pé e voltava de pé, quase como daqui ao aeroporto, eu ia a pé e voltava a pé para o culto. E eu me lembro, meus irmãos, quando terminou o ciclo de oração, eu ainda um jovem, um adolescente, eu tinha cerca de 17 anos, uma irmã, que já tinha 4 anos de crente, chegou para mim e fez um comentário, para mim e para os outros irmãos que estavam também junto conosco, depois que o culto acabou. Ela disse: hoje foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus. E ela fez aquele comentário alegre, e enquanto ela se alegrou, porque naquele dia, depois de 4 anos de crente, foi a primeira vez que ela sentiu a presença de Deus, eu orei e disse: Jesus, tem misericórdia da tua serva. Ela demorou 4 anos para experimentar o que pela tua misericórdia, desde o dia da minha salvação, eu já senti. Eu imagino, meus irmãos, um crente que ouve falar sobre a palavra, que ouve essas pregações, os testemunhos de cura divina, de livramento, de portas abertas, de bênçãos financeiras, de restauração de lares, de tantas coisas que Deus faz no nosso meio, meus irmãos. E eu imagino alguém que vê, ouve estas coisas, mas que isso não toca a sua alma, que isso não toca as suas emoções, que ela não sabe por que o irmão derrama lágrimas, porque tem aquele irmão que não se preocupa com a sua compostura diante dos outros, e faz aquela careta feiosa, abre aquele berreiro e chora, não se importando com quem está olhando para ele. Porque meus irmãos, que a gente tem essas experiências espirituais. Eu não consigo imaginar alguém que está na casa de Deus, na presença de Deus, e que a presença de Deus não seja real para ele. Radasui delaçou remi candará Yosé. Glória a Deus, aleluia. E lembrando-me das experiências que eu tive, eu me lembro dos irmãos mais antigos, e eu digo mais, o que a gente ouvia muito, essa simplicidade na pregação da palavra, e sempre Jesus operando, e hoje, graças a Deus, estamos aqui como fruto disto. E o que eu aprendi foi o seguinte, meus irmãos: crente quando está frio, crente quando está carnal, crente quando está sem força, sem vida, crente quando a presença de Deus já não mais se torna real nele,
Crente, quando o culto se torna tão cansativo, tão chato, tão enfadonho, que ele fica contando os minutos para ir embora para casa. Quando a série na Netflix ou o filme, que é um lançamento, se torna mais atrativo que o culto. Quando o jogo de futebol, meus irmãos, é mais importante do que um culto, um momento de adoração a Deus. Um crente, meus irmãos, que fica na igreja, mas que não consegue se concentrar em Deus, porque os problemas, as situações da vida, ocupam os seus pensamentos de tal maneira que não sobra espaço para que o Espírito Santo opere, para que ele se deleite na presença de Deus, se derrame no altar, se consagre ao Senhor. Eu aprendi que quando alguém está nessa situação, só tem um jeito de resolver o problema, e não é, meus irmãos, esfriamento espiritual não se resolve deixando de vir para os cultos, não se resolve se isolando dentro de casa. Esfriamento se resolve você vindo para junto da fogueira, se aproximando dos tições de Jeová, você vindo para a igreja adorar a Deus. Está sem força, meu irmão, venha fraquinho, venha cansado, venha assim mesmo como você está, porque aqui tem unção, aqui tem fogo, aqui tem graça suficiente para inundar a tua vida, para que você volte para casa restaurado. Remicandalaço, remicho, derraço e tergue micandaraio, Sérgio. Glória a Deus. E Deus trouxe o povo para o Sinai, meus irmãos, para gerar uma experiência tão impactante neles, que os mudasse para sempre. E me permita comparar o que Deus fez ali, com o que acontece conosco no ato da nossa conversão. É uma experiência tão arrebatadora. O momento em que nós aceitamos a Cristo, meus irmãos, é uma experiência tão única, que eu particularmente, depois de 26 anos que eu sirvo ao Senhor, nunca me esqueço do que Deus fez comigo na Assembleia de Deus do Estáquio Gomes, no dia 12 de novembro de 1995. Nunca me esqueço. Nunca me esqueço do pastor Josias Emílio pregando a palavra, e a unção de Deus tomando conta da igreja, e eu sem entender nada, vendo os crentes falando língua, dando glória a Deus, e eu do lado de fora em pé, segurando meu filho no colo, mas recém-nascido, com 2 meses de nascido. Aquela experiência eu nunca esqueci. Nunca esqueço de ouvir audivelmente a voz do Senhor me chamando para dentro da igreja. E quando eu ouvi aquela voz tão linda, tão meiga, que eu nunca ouvi, só naquele dia uma voz semelhante àquela, eu fui tomado como que de um êxtase, como que arrebatado pelos sentidos, de modo que eu já não me controlava mais. Eu me vi quase correndo, andando bem ligeiro, com meu filho no braço, arrodeei a igreja, que eu estava no corredor. Quem conhece a Assembleia de Deus do Estáquio Gomes, a igreja velha, sabe que é um corredor bem estreitinho, e eu saí andando bem ligeiro, meus irmãos. Na porta estava minha sogra, entreguei o meu menino bebê na frente dela, e só quando eu atravessei a igreja todinha e cheguei no altar, foi que eu voltei ao normal. E eu parei e disse: oxi, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não posso ser crente, eu sou católico, eu pensei. Aí na mesma hora, eu pensei assim, eu digo, eu vou tentar, se eu não gostar, amanhã ou depois eu saio. E para a glória de Deus, 26 anos que eu estou debaixo do sangue, nunca neguei a fé, nunca tive saudade do mundo, nunca quis voltar para o lugar de onde Jesus me tirou. E eu quero dizer, meus irmãos, que esta experiência, o nosso Sinai hoje, me permita fazer essa aplicação para mim. É essa experiência poderosa que nós tivemos no momento que nós recebemos a Cristo como Salvador. E a gente sempre que se lembra dela, aquela experiência da nossa conversão, traz refrigério, ela traz renovo para nós, ela alegra a nossa alma. Quando a gente se lembra, meus irmãos, daquela experiência do primeiro amor, aquela energia espiritual que a gente tinha, aquela coragem, as loucuras que a gente fazia por amor a Jesus, sem medir esforço, isso serve de inspiração e motivação para nós hoje.
Todos nós precisamos ter experiências com Deus que gerem temor, que de fato, meus irmãos, façam com que a gente permaneça mais crente na presença dEle. E eu prego hoje diante de, seguramente aqui, 100 e tantos jovens, e quero fazer uma afirmação. Quando você é jovem, filho de crente, neto de crente, você vem para a igreja trazido pelo papai, pela mamãe, pelo vovô, pela vovó. Mas chega um momento que você chega na sua adolescência, e você precisa, jovem, fazer uma aliança com Cristo. Você precisa ter sua própria decisão de receber Jesus como seu Salvador. Você não pode mais ser crente agora motivado pela influência familiar. A influência familiar que lhe motivou a ser crente é algo saudável, maravilhoso. Mas hoje já não é suficiente para você ficar. Hoje você precisa ter uma experiência própria com Deus. Hoje você precisa ter essa experiência de receber Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Experiência essa que vai marcar a tua vida tão profundamente que você já não será mais o mesmo jovem. Você será profundamente impactado por Deus. E eu vejo que coisa linda Deus fez ali, meus irmãos, na nação de Israel, quando eles se reuniram. No versículo 9, disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti, numa nuvem escura. Olhe que coisa linda, o versículo 9 nos diz: para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor. E isso aqui eu vejo para os obreiros. Quem tem chamada, meus irmãos, precisa ter a assinatura de Deus no seu ministério. Quem tem chamada precisa ter a chancela divina naquilo que ele faz para a glória de Deus. Estendendo a todas as lideranças da igreja. Você precisa ter a confirmação de Deus na tarefa que você realiza no reino. Você precisa, meu irmão, buscar isso. Se você trabalha com novos crentes, que eles se firmem no Evangelho, que eles sejam libertos, que eles sejam batizados no Espírito Santo, que a família dele venha para Cristo também. Se trabalha na música, que enquanto você louva, que Deus receba o louvor, que o louvor que você entoa seja instrumento para a edificação da igreja, para desfazer as obras de Satanás, para trazer vida ao coração aflito, e para que Deus se revele através do louvor que o teu departamento entoa. Todos nós que fazemos a obra, não podemos ser tecnicistas, não podemos fazer a obra, meus irmãos, baseado apenas no nosso conhecimento, na nossa capacidade, na nossa sabedoria. Isso aqui não é, meus irmãos, uma realização humana qualquer. Isso aqui é a noiva do Cordeiro, comprada com preço de sangue. É a igreja do Deus vivo e precisa ser gerida pelo Espírito Santo em todas as suas áreas. Aleluia. E na sequência, versículo 10, Deus instrui Moisés e diz: vai ao povo, Moisés, e consagra-o no dia de hoje e também amanhã. Instrua o povo, primeiro, que lavem suas vestes, que tire de sobre si toda sujeira, que se banhe e vistam roupas limpas, porque Deus não opera, meus irmãos, onde há pecado. Deus é santo. Nós vivemos em meio a uma geração, meus irmãos, que está deturpando a palavra, falseando o evangelho. Louva a Deus no púlpito da igreja e depois vai para o show, para o pessoal relar o bucho e tomar cachaça enquanto ele canta, e chama isso de louvor ainda. Se prostitui, está em pecado, escondido, incubado,
e lança a mão da Santa Ceia, canta no departamento, fica na igreja como se nada estivesse acontecendo. Não confessa, não deixa, não se arrepende. Pessoas, meus irmãos, que têm dupla identidade, aqui são crentes, dão a paz do Senhor, lá fora chamam palavrão e amaldiçoam. Deseja o mal para o seu próximo. E pior, quando estão sozinhos, na vastidão das redes sociais, todo tipo de imoralidade e podridão alguns cometem ali sozinho, como se Jesus não visse, como se o nosso Deus não fosse onipresente. Ei, quando tu estás sozinho com teu celular na mão, sem ninguém te ver, Jesus está lá, viu? E está lhe vendo. Quando você está falando do seu irmão, você pode achar que ninguém está ouvindo a crítica, mas Jesus está vendo, viu? Ele está ouvindo. Tenha cuidado. Quer ver Deus operar? Ah, pastor Augusto, Deus não opera mais como antigamente. Deus não opera mais na vida de quem está em desmantelo, na vida de quem anda troncho, porque os verdadeiros salvos experimentam o poder de Deus. Porque quem tem vida no altar ainda sabe que Jesus é o mesmo hoje e continua operando e tem testemunho do poder de Deus na sua vida. Lavar as vestes, lavar os corpos. E a terceira exigência de Deus foi que se abstivessem de relações íntimas como santificação ao Senhor. Existem momentos na vida do crente, meus irmãos, que nós queremos fazer uma consagração mais profunda a Deus. E quem é espiritual entende esse mistério. Que a gente faz o que Paulo diz, não por tempo prolongado, para que Satanás não vos tente. Tem que ter sabedoria, tem que ter equilíbrio, né? Não é fazer igual um casal que o irmão veio falar comigo agoniado. Diz, pastor, minha mulher faz 15 dias que me deixa no óleo. E quando eu vou procurar, ela sai para lá, carnal, eu estou jejuando. Eu estou me consagrando a Deus e matando coitado na unha, não faça isso não. Né? Paulo disse que tem que ser com consentimento. Tem que conversar o casal e dizer, olha, eu quero passar 3 dias orando e jejuando ao Senhor. E durante esses 3 dias, vamos nos abster de relação íntima. E aí o casal combina, tá certo. Deus abençoe você no seu propósito. E aí faz tudo debaixo da bênção, meus irmãos. E como disse Paulo, não por período prolongado, para que o diabo não entre pela questão da incontinência, pela carência afetiva. Precisamos ter equilíbrio. Então, existem momentos que requer uma consagração tão profunda que a pessoa se abstém, inclusive de relações íntimas. E finalizando, nós vemos o que Deus fez. E eu quero concluir com isso, porque o tempo já foi. Pelo relógio ali eu tenho 1 minuto e 30 e poucos segundos. Eu quero finalizar dizendo, meus irmãos, que Deus, quando se revelou para Israel no Sinai, aquilo ali foi cumprimento do que Deus prometeu ao seu servo Abraão. Olhe para mim, o povo de Israel estava ali, desfrutando de toda aquela bênção, mas para que eles recebessem vitória ali, séculos antes, o homem de Deus derramou lágrimas diante do Senhor, para ver Deus cumprir o que naquele dia estava fazendo. E eu fico maravilhado, meus irmãos, e eu quero pedir que toda a igreja, por bondade, Gênesis capítulo 15, e os versículos 13 e 14, vamos finalizar fazendo a leitura desse texto. Gênesis capítulo 15, e os versículos 13 e 14. Toda a igreja, primeiro livro da Bíblia, capítulo 15, versículos 13 e 14. O que é que está escrito, meus irmãos?
Você está entendendo o que Deus fez aqui? Olha, irmãos, Deus falou isto com Abraão antes da destruição de Sodoma e Gomorra, antes do casamento de Isaac, antes de Isaac ser pai de 2 filhos, antes da fuga de Jacó. Ou seja, aproximadamente, a grosso modo, 600 anos antes do cumprimento, Deus revelou a Abraão e disse: vou te abençoar extraordinariamente, a tua descendência, mas saiba de uma coisa, vocês vão andar como peregrino em terra estranha, terra alheia que não pertence a vocês, seu povo será reduzido à escravidão, e Deus ainda determinou o tempo, por 400 anos, o que se cumpriu fielmente. E Deus diz: mas eu castigarei a nação que os escravizar, e quando saírem de lá, sairão com muitas riquezas, com muitas fazendas. Quem via, meus irmãos, Israel tendo toda aquela revelação, toda aquela grandeza da manifestação da glória de Deus na vida dele ali, nos dias de Moisés, ao pé do Monte Sinai, não imaginava que aquilo ali foi fruto de uma oração feita 600 anos atrás. E aqui eu finalizo dizendo: glorifique a Deus pelos irmãos de oração que você tem. Glorifique a Deus pelos Barnabés que Deus usa para abençoar a tua vida, teu ministério. Glorifique a Deus pelo apoio que você recebe dos teus familiares, dos teus irmãos em Cristo, do teu pastor, da tua liderança. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que não têm gratidão, que não têm reconhecimento. É um menino, meu irmão, que a gente está trocando a fralda dele, espiritual, aí depois que começa a cantar bonitinho, pregar direitinho, já esquece, já não dá mais honra a seu pastor, quer ver batendo asa por aí, não pede autorização, não comunica os convites que recebe, já acha que prega melhor, que ora mais, que canta melhor, já acha que o culto é frio, quando aquele irmãozinho que não tem a escolaridade dele prega, já fica incomodado, porque aquele irmão que está cantando é meio rouco, falha a voz, desentoa muito, não sabe cantar bonito como ele canta. Tenha cuidado, meu irmão, é Deus quem te abençoa, e essa experiência que você está tendo com Deus hoje, não foi algo isolado não, muita gente semeou na tua espiritualidade, muita gente foi instrumento de Deus, desde o início da tua fé, para que você se tornasse o que hoje você é em Cristo. Então seja agradecido. Vou concluir, a hora já foi. Que o Espírito Santo desperte o seu povo, que o Senhor trabalhe, meus irmãos, porque nós precisamos manter vivo. Não está brincadeira, à medida que Satanás sabe que o tempo dele, pelo cumprimento das profecias, está diminuindo, os demônios estão intensificando a sua atuação na terra, e o que a gente viu décadas atrás acontecendo na Europa, décadas atrás acontecendo nos Estados Unidos, em que países que foram celeiros de missionários, como a Inglaterra, por exemplo, onde Deus levantou homens que pregavam sem nenhum recurso de som, para auditórios de milhares de pessoas, e Deus promovia avivamentos de nações através deles. E hoje, meus irmãos, aqueles grandes templos foram vendidos para se tornarem mesquita, ou templos budistas, muitos deles. Eu ouvi o relato de um missionário, que fez missão na Inglaterra, com lágrimas nos olhos, dizendo, de uma igreja que ele testemunhou, onde John Wesley pregou 200 anos atrás, e que havia sido vendida para tornar-se um templo budista. Bares, discotecas, e esse mal, que trouxe um esfriamento tão profundo na Europa,
Satanás está querendo trazer no Brasil, através de um falso evangelho, onde tudo é permitido. É o povo fazendo tatuagem, bebendo, dizendo que não, desde que não fique embriagado, pode beber, só não pode embriagar-se. Vai para a igreja, depois vai, meus irmãos, para as baladas, para os motéis. E precisamos ter cuidado para não permitir que essa praga de Satanás, essa mazela chegue no nosso meio. Eu louvo a Deus, meus irmãos, que aqui em Rio Largo ainda tem uma igreja viva, um pastor que segura o cajado. Ele tem produzido filhos espirituais que estão incendiando esta cidade, transmitindo este evangelho, e para a glória de Deus, meu irmão, aqui em Rio Largo, só erra o caminho do céu quem quer, porque Bíblia tem e não falta. Então que Deus abençoe os irmãos.